Todo mundo já imaginou, nem que seja por apenas uma vez na vida, ver um dinossauro de verdade. Desde pequenos, nós somos impactados por filmes, documentários, desenhos, livros, enfim. Nós sempre tivemos contato com as histórias dos dinossauros e o quanto ela nos fascina. O ser humano sempre foi fascinado por descobertas e nós somos motivados por elas. Ao longo do tempo, quantas pessoas importantes e quantas descobertas tivemos que mudaram a história da humanidade e nos ensinaram sobre o passado, o presente e o futuro. Em 1824, William Buckland, paleontólogo, o primeiro professor de geologia da Universidade de Oxford, descreveu e nomeou o primeiro dinossauro conhecido, com base na mandíbula inferior, vértebras e ossos dos membros encontrados nas pedreiras locais. Buckland chamou a criatura a quem os ossos pertenciam de megalossauro, ou grande lagarto, em um artigo científico que apresentou à recém-formada Sociedade Geológica de Londres em 20 de fevereiro de 1824. Cruzeiro do Oeste, Recanto Feliz do Paraná, localizada no oeste do estado, uma cidade repleta de beleza. Foi aqui, no ano de 1971, que Alexandre Gustavo Dobruski, morador de nossa cidade, começou a encontrar alguns vestígios de ossos que não pareciam comuns na região. E então, no ano de 1975, ele enviou uma amostra que havia retirado de uma estrada perto de seu sítio alguns anos atrás. Já havia relatos de pessoas que transitavam nesse local e sempre encontravam ossos, mas isso nunca foi levado a sério. Porém, Alexandre Gustavo Dobruski e seu filho João Gustavo acreditavam que aquelas descobertas eram muito mais do que simples ossos de qualquer animal. Eles acreditavam que aquilo tinha algo muito importante. Olá, eu me chamo Anderson Brandani e agora nós vamos conhecer a história das descobertas paleontológicas que transformaram o Cruzeiro do Oeste na cidade dos dinossauros. A gente começou fazendo um conserto numa estrada. A estrada que era muito precária, muito ruim e causou até acidente com animais por causa da subida muito forte, pedra na subida, uma pedra lisa, molhada. Aí a gente optou por fazer uma melhoria naquele trecho de estrada. E que tinha acontecido um acidente com um animal de um vizinho nosso. O animal caiu, bateu uns dentes na pedra, quebrou os dentes, era até uma égua. A gente vinha para a cidade para entregar leite. E aí eu convidei meu pai, depois do dia desse acidente, convidei meu pai para nós ir lá, cada um com uma picareta, para abrir uma sarjetinha, né, de um lado e outro da estrada, para poder eliminar aquele chorume d'água que corria naquela pedra, que molhava e ficava, além de muito forte o top, ainda a pedra lisa. Aí fomos lá, isso em 1971. Aí começamos a cavar, eu de um lado da estrada e ele do outro, cada um com uma picareta, abrindo uma sarjetinha de uns 20 centímetros de largura, uns 20 de fundura, mais ou menos. E aí começamos a achar os ossos. A gente não tinha prestado atenção que no meio da estrada também tinha, mas como estava cortando aquele trecho na pedra, aí meu pai de repente encontrou cortando a pedra, encontrou os fósseis dentro da pedra. Aí meu pai ficou tudo interessado, e eu também estava encontrando, mas eu era mais simples.
Aí meu pai falou, olha aqui, catou um pedaço de pedra. Olha aqui, ó, curioso, sabe? Isso aqui são fósseis, rapaz. Isso aqui é uma coisa antiguíssima, muito interessante. Aí eu falei, então, aqui do lado que eu tô também tem. A estradinha lá era estreitinha. Era, não é? Estreitinha, né? Aí começamos cortando pedra e cavando, encontrando, e ficou aquela curiosidade entre nós ali, nós dois ali só, né? E foi até que fizemos todo o serviço. Era um trecho curto, assim, de uns 10 metros cada lado, só para escoar melhor a água. E ficou aquela pergunta para nós aí, o que será que é aquilo? Meu pai já disse, eram fósseis isso aí. Mas a gente queria saber fósseis de quê? O que podia ser? E como foi acontecer aquilo? Aí passou-se o tempo, uns primos meus lá de Ponta Grossa vieram fazer uma visita para nós. Aí a gente comentou dos fósseis. Eles também ficaram interessados. A minha prima já ainda fazia faculdade na época. Ficou curiosa de ver. Vamos lá, primo, vamos, tio, vamos lá ver. Quero ir lá ver. Aí um dia 25 de junho de 76, nós fomos lá. O meu pai levou uma alavanca, essa barra de ferro de cortar pedra, né? Aí ele chegamos lá no lugar, ele quebrou com a alavanca, arrancou um bloco daquela pedra. Eu tenho até a foto da hora. Meu pai arrancou aquele bloco de pedra. A minha prima tirou a foto. Aí levaram aquele bloco para Ponta Grossa. Aí fizeram lá os estudos lá e tal. Daí uns 6 meses, mais ou menos, não sei bem preciso. De 6 meses a 1 ano. Que era só através de carta naquele tempo. A prima mandou uma carta. Acho que de 6 meses para 1 ano. Mandou uma carta. Tio e primo, olha, pesquisamos os fósseis. O bloco de pedra realmente são fósseis. Não tinha uma resposta que a gente queria saber. Na época, principalmente, a gente queria saber fósseis, mas de quê? A gente queria, tipo assim, queria saber se aquilo era cachorro, lobisomem, raio que fosse, mas queria saber de quem. Eu ouço, mas preciso saber de quem que é. Tinha um dono ou não tinha? Era isso que a gente se interessou, queria saber. Essa descoberta dos fósseis em Cruzeiro do Oeste, ela é uma história muito interessante que tem como fio condutor livros, divulgação científica e livros. Começa, da minha parte, essa história, quando, em 2008, eu resolvo fazer um livro pela Lei Rouanet, um livro de divulgação científica, na minha área de conhecimento, que é Museus e Fósseis da Região Sul do Brasil. Para fazer este livro, eu, então, acabo consultando, na época, um outro livro escrito por um paleontólogo, Dr. Alexander Kellner, do Museu Nacional, que é um especialista em pterossauros. O livro dele, Pterossauros, os Senhores do Céu do Brasil. Esse livro eu consultei não por causa dos pterossauros. Consultei porque eu precisava ter uma referência de estilo literário para eu poder me basear e desenvolver a escrita do meu livro, né? Só que, claro, eu li o livro buscando essa referência, né? E acabei aprendendo e conhecendo um pouco sobre o mundo dos pterossauros. Começo a execução do livro, né? É um livro de grande porte, que levaria um bom tempo. E em 2011, eu estive numa universidade em Ponta Grossa em busca de material que pudesse ilustrar o meu livro. E aí eu tive acesso lá a uma sala, que era uma sala de aula prática de geologia, onde eu tinha coleções de minerais, de rochas, de fósseis, né? Eu fui olhando todo aquele material ali, que se porventura poderia me interessar em alguma coisa. Não acabei encontrando nada interessante, né? Tinha uma seção ali com várias gavetas para guardar amostras. Fui olhando gaveta por gaveta, não encontrei nada. Na penúltima gaveta, quando eu abri a gaveta, encontrei 2 blocos que de cara eu identifiquei que eram do arenito caiuá, que é um arenito típico da região noroeste. E nesses blocos, principalmente em um deles, tinha um crânio de um filhote de pterossauro, que eu identifiquei de pronto, até porque eu já tinha adquirido conhecimento prévio. Eu levei um choque, porque no curso de geologia
nós aprendemos que a região noroeste é afossilífera, ou seja, não contém fósseis. Então, quando você se depara com uma coisa dessa, você não sabe o que dizer. Que era um pterossauro, eu não tinha dúvidas. Arenito Kaiowá, em função que eu aprendi que a região era fossilífera, eu achei que talvez eu estivesse cometendo algum engano. Não pode ser, lá não tem fósseis. Talvez seja de outra região do país ou fora do país. Alguns minutos depois, veio um professor mais antigo ali da instituição, perguntei para ele o que era aquilo, disse Arenito Kaiowá. Bom, eu sei que é Arenito Kaiowá, mas olha aí, tem um fóssil aqui. A princípio ele pensou que fosse algum fóssil de dinossauro, disse, não é dinossauro. Isso aqui é um filhote de pterossauro. Tentei mostrar ali o porquê que era um pterossauro e tudo mais. Não havia nenhuma identificação desse material na gaveta, ou seja, não se sabia de onde que era. Então ficou combinado ali que iam esperar um retorno de um professor mais antigo na instituição, né, que, se não me engano, estava de férias. Então aguardamos. Mas 2 ou 3 semanas depois, esse professor retorna e revela que esse material era procedente de Cruzeiro do Oeste, que há anos atrás uma aluna teria levado para a universidade. Então, eu digo, bom, nós temos que ir a Cruzeiro do Oeste. Então, nós seguimos viagem a Cruzeiro do Oeste, mas nós não tínhamos nenhuma expectativa de encontrar nada. A nossa intenção era encontrar algum afloramento do Arenito Kaiowá, que tivesse uma amostra de rocha que a gente pudesse coletar, para fazer um estudo comparativo da sua granulometria, mineralogia, com aquela rocha que estava lá na gaveta, em Ponta Grossa. Porque daí a gente teria pelo menos um embasamento técnico melhor para poder fazer um comunicado à comunidade científica de que havia uma presença registrada de pterossauro naquela região. Então a nossa intenção era essa. Onde que fomos? Na prefeitura, buscando uma pessoa ali que pudesse nos levar, né, nos lugares do município onde haviam exploramentos dessa rocha. Só que aí acontece uma mágica, uma coisa que não se poderia prever. Uma das pessoas que estava ali ouvindo a nossa exposição de motivos, neto do seu Alexandre Gustavo Dobrusca, que foi o homem que enviou esse material para a universidade. E ele, então, ouvindo a nossa conversa, ele disse, olha, o meu pai, que é o seu João Gustavo, né, conta umas histórias estranhas que ele mandou umas pedras para análise. Aí, naquele momento, eu tive uma sensação que raras vezes eu tive na minha vida. Sobe uma coisa assim por dentro, uma emoção, um negócio que você não tem ideia do que é. Te assusta até, né? Porque eu pensei naquele momento, mas é o homem que mandou os fósseis para mim. Aí ele indicou a empresa lá onde o pai dele trabalhava. Chegamos na empresa, eu desci do carro, eu estava já com o computador aberto. No computador eu já tinha a fotografia que eu fiz lá na universidade, daquele bloco que eu encontrei. E eu estava, assim, muito atônito, muito nervoso, muito emocionado, né? Aquele momento, ele estava vestindo um macacão azul. Cheguei lá na casinha onde ele estava, cumprimentei rapidamente. Seu Dobrusca, muito prazer, sou Paulo Manzig, estou fazendo um livro. Coloquei na frente dele o computador com a foto do pterossauro. O senhor reconhece isso aqui? Eu lembro muito bem dessas conversas. Eu falei para ele. Eu estou falando aqui. Eu lembro muito bem dessas conversas. Quando ele apresentou aquilo na tela do computador, ele falou, seu João, o senhor conhece isso aqui? Na hora, rapaz, quando eu vi aquilo, me deu um arrepio. Eu falei, claro que eu conheço. Ele falou, ficaram tudo curioso. Claro que eu conheço. Mas o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é um bloco de fósseis que o meu pai arrancou em
Na época, até nem lembrei bem do ano, há muitos anos atrás, meu pai arrancou só um fóssil que meu pai mandou lá para Ponta Grossa. Eu nunca tinha visto, mas nunca, anos já tinha passado. Foi um tipo de um choque que eu tive aqui. Quando eu vi aquilo, mesma coisa que alguém tivesse me contado toda a história. Olha, é um momento que é único na minha vida. É único. Nesse momento, o seu João Gustavo diz que o sítio ainda estava lá, que os fósseis ainda estavam lá, e ele nos conduz até o local, onde hoje é o sítio paleontológico Cruzeiro do Oeste. Quando eu chego no sítio e vejo no barranco da estrada o alinhamento de fósseis, eu percebo que aquilo era um bone bed, que é um termo que se usa na paleontologia quando você tem um acamamento de ossos, uma grande quantidade de ossos concentrado no lugar. Se chama bone bed. E isso não é uma coisa comum. Eu percebi ali um bone bed de pterossauros. Eu me ajoelhei ali no chão para poder ter uma visualização mais à altura e me emocionei, chorei, não vou dizer que não. De muita emoção. Eu tinha percepção de quanto aquilo era importante. E de fato é. Né? Hoje, não há nenhuma dúvida mais. Vamos agora de encontro ao local onde tudo aconteceu. Onde na década de 70, seu Alexandre retirou o bloco de fósseis que aguardou décadas para ser redescoberto. Onde Paulo Manzig se ajoelhou para observar de perto um tesouro paleontológico que iria mudar a história. E o local que colocou o Cruzeiro do Oeste em foco para a comunidade paleontológica mundial. O sítio paleontológico Cruzeiro do Oeste, a gente fala que ele é único por várias razões, não só no contexto paleontológico do Brasil ou sul-americano, mas até a nível mundial. Porque a gente tem uma acumulação de fósseis, ou seja, muitos ossos concentrados em um afloramento não tão grande assim, né, como a gente pode ver, que é incomum se a gente compara com o que a gente conhece da paleontologia, né, principalmente de rochas dessa mesma idade, mundo afora. Em particular, ossos de pterossauros são muito frágeis, né? E no geral isso promove condições para que eles se quebrem mais facilmente, para que se percam mais facilmente. Aqui a gente tem um oposto disso. Nós temos fósseis acumulados um em cima do outro, às vezes animais completos, né? Ainda sob estudo na coleção, que a gente não tem um paralelo mundial. Então, por isso é tão importante, não só acho que para a gente imaginar isso aqui como patrimônio cultural da cidade, né, onde de repente o munícipe pode olhar e ver que na cidade dele tem algo tão importante assim para a ciência, né, e pode de repente ver esses materiais à mostra lá no museu, como também de repente até para níveis de ensino, né. Eu costumo trazer os alunos aqui nas disciplinas de paleontologia que a gente dá lá na UTF-PR, e a gente anda bastante, né, quase 5 horas de carro,
porque a gente tem a oportunidade de mostrar para eles uma coisa sem muito comparativo, né, no mundo. Eles podem ver esses fósseis inseridos na rocha, como que são as técnicas de coleta, de preparação que ocorrem no museu, esses materiais também expostos, e a importância disso, obviamente, tanto para questões de pertencimento local, né, do patrimônio cultural local, como para interesse científico a nível global mesmo. Aqui onde nós estamos, aqui um dos sítios mais importantes, né, das Américas, né, pela alta concentração de fósseis, e nesse pequeno espaço que a gente está aqui, né, coberto de 530 metros quadrados, nós já retiramos 6 espécies inéditas no mundo, né? 6 espécies num curto período de 10 anos, 2014 a 2024. Então, assim, só nessa área, e aí nós, se pegarmos essa questão dos 530 metros quadrados, a área que nós escavamos, nós retiramos 20 metros quadrados dessa área. Então, sobra aí, no mínimo, 510 metros quadrados para a gente explorar, tá? Então, assim, é de suma importância, porque hoje nós temos, né, Cruzeiro do Oeste ganhou um título aí de Cidade dos Dinossauros. Isso aqui hoje movimenta a cidade, né? Hoje é a questão não só da educação, né? Como nós recebemos várias e várias escolas. Nós temos o primeiro museu de paleontologia do estado do Paraná, está aqui em Cruzeiro do Oeste, com o primeiro dinossauro do estado, né? Nós temos outros museus, outras instituições, com coleções, onde tem até pterossauros nossos aqui, né? Que foi o caso do primeiro que foi para lá, do seu Alexandre coletou aqui, exatamente nesse local. Mas o primeiro dinossauro do estado foi encontrado aqui e está no museu que fica aqui a 20 minutos de distância daqui, né? Nós temos em Cruzeiro do Oeste 2 pterossauros, 2 dinossauros e um lagarto. Nós temos um pterossauro Kaiowajara do Brusque, que é este animalzinho aqui, né, que foi a primeira descoberta, que é justamente o filhote do pterossauro que eu havia encontrado na gaveta. E nós temos outro pterossauro, que é o Keres Draco wilsoni. Esse sim é um pterossauro de maior porte, uma envergadura alar que poderia chegar aí a 3 metros e meio. E tem todas as características anatômicas de um animal que podia ser migratório, ou seja, que voava longas distâncias. Esse Keres Draco só foram encontrados poucos indivíduos adultos, o que sugere que faziam daquele local um local de repouso para reposição de energias. Agora, o Kaiowajara do Brusque, e este é o detalhe mais importante dessa descoberta, nós achamos o quê? E continuamos achando. Nós achamos dezenas e dezenas de filhotes. Adultos também. Juvenis também. Mas a quantidade predominante é de filhotes. Então, é fácil imaginar, né, que esses Kaiwajaras faziam daquele local um local de acasalamento, procriação desses animais, até que eles estivessem aptos para alçar voos, né, e seguir para outros lugares onde havia alguma disposição de alimentação mais à vontade. O que nós temos em Cruzeiro? Nós temos um berçário de pterossauros kaiwajaras. E isso é uma coisa muito, muito única no mundo. É um sítio, principalmente por essa razão, é um sítio assim, de importância internacional. Assim, e 2 dinossauros, né? O Vespersaurus paranaensis, Bertasaura leopoldinae, o Vespersaurus sendo um dinossauro totalmente trabalhado e descoberto no laboratório de paleontologia do Cruzeiro do Oeste, o que é uma coisa importante, é um trabalho da cidade feito
pela Neurides Martins, mas eram dois animais, provavelmente transitavam naquele local à procura de alguma fonte de alimentação. Vão se alimentar dos pterossauros, dos caiuajares? Não se pode afirmar isso. Toda a configuração da paleofauna, incluindo também um pequeno lagarto gueragama sul-americana, toda essa configuração da paleofauna nos faz crer que ali provavelmente você tinha um ambiente de muita umidade, para que esses animais fossem, digamos assim, estivessem concentrados ali. Provavelmente um oásis, né? que nos desertos é onde os animais se conservam, onde a água se conserva. Havendo concentração de água, concentração de rio. Então, basicamente, a fauna de Cruzeiro do Oeste nos leva a supor que ali era um berçário do pterossauro, vivendo num oásis que dava a eles esse privilégio de ter um espaço muito adequado para o desenvolvimento da vida. O pterossauro caiuajara do Brusque, né, ele é um marco, né, na história, é o primeiro pterossauro encontrado fora da região Nordeste. É o primeiro pterossauro, né, aqui da região sul do Brasil, e o primeiro pterossauro também encontrado na região de interior de continente. Ele era um pterossauro frugívoro, né, desprovido de dentes, e habitava no que a gente chama ali do que era um oásis, né, uma região entre dunas. E eles viviam em colônias, né, vários pterossauros. Desses pterossauros, hoje eu não tenho dúvida de dizer que nós já encontramos aí centenas de centenas, né, eu posso dizer aí milhares desses pterossauros, né, da família do caiuajara do Brusque. Esses répteis voadores foram encontrados até então no Nordeste brasileiro, mais especificamente na região do Cariri. Os primeiros pterossauros encontrados em paleoambiente desértico foram aqui em Cruzeiro do Oeste, no antigo deserto Kaiowá. O caiuajara do Brusque era um pterossauro que media aí aproximadamente 2,35 metros, que a gente chama de envergadura alar, 90 centímetros de altura, né? E foi a primeira vez que foi possível fazer a fase de crescimento dele, né? Foi com os fósseis aqui de Cruzeiro. Pterossauros não são dinossauros, eles são répteis voadores. Eu diria que eles são parentes próximos, primos. Mas os pterossauros, eles não só alçavam voos, né? Como eles planavam, né? Eles ganharam os céus do Brasil, né, e de todo mundo por onde eles, né, voavam aí. Gueragama sul-americana, segunda espécie encontrada aqui no sítio paleontológico de Cruzeiro do Oeste, é um lagarto acrodonte. Ele tinha uma troca de dentição até onde nós estudamos, né? Ele fazia uma única troca. Nós não temos assim nada científico de que ele poderia fazer uma segunda dentição. É o primeiro lagarto acrodonte encontrado nas Américas, ou seja, esse lagarto só habitava no que a gente chama de Velho Mundo, né? Era um lagarto de porte pequeno. A mandíbula dele que foi encontrada, ela possuía aí 1,5 centímetros, né, aproximadamente, e ele era do tamanho de uma lagartixa, em torno aí de 17 a 18 centímetros. Mas muito importante, né, até agora, esse lagarto ele saiu na revista científica de maior peso aí dentro da academia da paleontologia. Esse lagarto saiu na revista Nature, uma das mais conceituadas mundialmente, e foi estudado por instituições como a Universidade do Contestado, o Museu Nacional e principalmente a Universidade de Alberta, no Canadá, destacando a importância internacional dessa descoberta. Isso é bem interessante, porque foi aí que nós montamos o Laboratório de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste, já em outubro de 2015,
e onde a pesquisa toda ficou voltada aqui em Cruzeiro, né? Onde o material é preparado aqui, onde a coleta é feita aqui no laboratório. Então esse lagarto ele contribuiu muito para tudo que a gente tem hoje, que foi o começo do laboratório. O guairagama ele é parecido com o que a gente tem hoje com os iguanídeos, né? As iguanas, né? Atuais. Então, até quando os paleoartistas vão desenhar, eles se baseiam muito, né, nos animais que temos hoje na atualidade. Então, para quem tem essa curiosidade, né, ele é parecido aí com as iguanas. Vespersaurus paranaensis é o primeiro dinossauro do estado do Paraná, né, que está aqui, né, no nosso museu. E eu tenho uma alegria muito grande de falar sobre essa descoberta. A Cruzeiro do Estana, Neurides Martins, tem todos os motivos para se sentir muito orgulhosa dessa descoberta. Ela trabalhou durante 2 anos em um bloco que resultou na publicação do primeiro dinossauro do estado do Paraná. E aí veio, olha, a publicação, né, o achado do bloco que eu encontrei em 2017. Esse bloco ele é o que a gente chama de série tipo ou holótipo, que é o que vai para a revista internacional. Esse estudo ele já foi feito totalmente aqui em Cruzeiro do Oeste, no laboratório, e fizemos a publicação em parceria com a USP de Ribeirão Preto. E teve assim, uma repercussão, né, internacional, não só, né, não é a nível de Cruzeiro, não é a nível de Paraná, de Brasil, é a nível internacional, porque isso chamou a atenção de todo mundo na área da paleontologia e até o público que não é, né, assim, digamos, tão conhecedor, mas a curiosidade, opa, agora é dinossauro. Realmente, o Vespersaurus paranaensis atraiu os olhares do mundo para Cruzeiro do Oeste. Em 26 de junho de 2019, foi realizada a coletiva de imprensa que repercutiu em revistas e jornais de grande peso e tradição, como o Jornal Nacional. Esse pé ele é único no mundo até a publicação de 2019. Né? Hoje nós já encontramos mais materiais, nós temos mais materiais do pé, né? Eu posso dizer que a gente tem aí pelo menos mais 2. Ele não está do mesmo jeito que está na rocha, mas ele era funcionalmente monodáctilo, que a gente chama, né? Ele se apoiava sobre um único dedo, um dedo central, né? Até talvez por conta de ser deserto aqui, da areia, né? Então ele pisava sobre esse dedo central. Era carnívoro, né? Encontramos dente dele, né? Dente com serrilha. Poderia se alimentar de pequenos lagartos, como é o caso do guairagama, né? Até de pterossauros pequenos, de pterossauros filhotes, né? Isso a gente não bate o martelo em cima disso, mas ele poderia se alimentar aí sim, né? Porque o que reinava aqui era os pterossauros, né? E juntamente com a descoberta do primeiro dinossauro paranaense, nasce o Museu de Paleontologia Alexandre Gustavo Dobruski, onde estão vários fósseis retirados do sítio paleontológico, que merecidamente leva o nome da primeira pessoa que retirou o fóssil que proporcionou todas essas descobertas. Em 6 de agosto de 2019, nós tivemos a publicação da 4ª espécie, um outro pterossauro, Queresdracon wilsoni. É um pterossauro de um porte maior, ele poderia chegar aí até 3 metros de envergadura alar, né, que é o que a gente fala, envergadura alar, e
em torno aí de 1 metro de altura. Então ele era maior do que o primeiro pterossauro que foi encontrado. O Queresdracon, diferente do Kaiowajara, não possuía crista e tinha seu bico alongado, mas também era edêntulo, desprovido de dentes. O Queresdracon, ele tinha aí hábitos carniceiros, né? Ele poderia se alimentar aí de restos, desde pequenos lagartos, né? Como é o caso do Gueragama sul-americana, como dos próprios Kaiwajaras, né? E assim, ou até outras coisas que a gente ainda não encontrou, que a gente pode vir a descobrir. Berthasaura leopoldinae é a 5ª espécie descoberta aqui do sítio paleontológico de Cruzeiro do Oeste. É o 2º dinossauro do estado do Paraná e mais bem preservado dinossauro do grupo Kaiowá. Ela era edêntula, ou seja, desprovida de dente. É o primeiro dinossauro que a gente chama da família Ceratossauro das Américas. Diferente do Vespersauro, que era um animal carnívoro, a Berthasauro leopoldinae era desprovida de dentes, mas ela poderia ser onívora, ou seja, se alimentar de vegetação e de pequenos lagartos, como era o caso do Gueragama sul-americano. A Berthasaura, ela teve assim, um significado também muito grande, porque é o 2º dinossauro, a 5ª espécie do sítio paleontológico, e isso atraiu, né, cientistas, pesquisadores do mundo inteiro. No dia 13 de junho de 2024, sai a 6ª espécie, Toruquijara bandeirai. Ele tem a crista muito parecida com a do Kaiowajara, mas informações da maxila, da pré-maxila, indicam que ele era diferente do Kaiowajara. Né? Essa nova espécie, né, ela recém-descoberta, então assim, nós ainda estamos fazendo análise aqui dentro do laboratório, dentro do museu, do acervo técnico, né, para fazer essa diferenciação e separar. Esse aqui é Kaiowajara, esse aqui é Toruquijara. Pois é, mas o Toruquijara também despertou algumas polêmicas entre os paleontólogos. Vamos ver. Seguindo essa exposição da paleofauna do sítio paleontológico do Cruzeiro, nós temos também hoje o Toruquijara bandeirai. Mas é preciso ter um pouco de cuidado com o Toruquijara, porque o Toruquijara é um animal recentemente apresentado à ciência através de uma publicação científica, mas ele é uma reinterpretação de um trabalho anterior feito por uma equipe de paleontólogos bastante conceituados no país, mas um trabalho em cima de um Kaiowajara do Brusque. Então, essa reinterpretação, numa situação como essa, temos que, digamos assim, ser um pouco cautelosos, porque essa reinterpretação pode estar certa, de fato é uma nova espécie, mas também pode estar errada. Como é que se resolve isso? Dando tempo ao tempo, ou seja, esperar que a comunidade científica reaja a essa nova descoberta e conteste ou referende a descoberta. A ciência trabalha assim. A verdade na ciência não é absoluta, mas relativa. A ciência evolui com seus próprios erros. Os cientistas vão discutindo entre si e reavaliando seus trabalhos, até chegarem numa convergência de ideias. É possível notar que a cada ano que passa, a cada nova descoberta, os cruzeirodoestanos estão cada vez mais orgulhosos de fazer parte de uma história que vai muito além de nossas fronteiras. E esse orgulho já pode ser visto e estampado em vários locais da cidade.
O Museu de Paleontologia Alexandre Gustavo Dobruski, inaugurado em 19 de julho de 2019, é um espaço dedicado à exibição de fósseis encontrados no sítio paleontológico de Cruzeiro do Oeste. Nele, turistas, pesquisadores, alunos e público em geral podem conhecer os fósseis das espécies já descobertas e obter informações sobre a evolução do planeta Terra e vegetais que já existiram. Me dá muito orgulho dessa descoberta dos pterossauros e dinossauros em Cruzeiro do Oeste, é que hoje existe em Cruzeiro do Oeste um museu de paleontologia. O Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste, Alexandre Gustavo Dobruski, homenageando o descobridor dos fósseis de 1971. O museu tem desempenhado um papel inestimável à educação na toda aquela região e praticamente todo o estado do Paraná. O museu, ou a função principal do museu, é educação. O museu é uma escola. E isso é uma dádiva que nós temos para toda aquela região noroeste. Você não tem um museu de paleontologia com fósseis da região em qualquer lugar. Cruzeiro do Oeste é uma cidade privilegiada por ter esses fósseis no seu terreno, no seu município, nos seus limites, e ter um museu de paleontologia. Através do Museu de Paleontologia, todo um processo de educação científica pode ser desenvolvido, né, no sentido de qualificar cada vez melhor a educação que o museu fornece aos alunos, às escolas que frequentemente estão visitando o museu. Então eu acho que isso é o grande ativo que nós tivemos ali para a cidade, é o ativo da educação, e tenho certeza que esse museu vai trazer muitas coisas positivas ainda para Cruzeiro do Oeste. É o legado do trabalho do seu Alexandre Gustavo Dobruski, do trabalho de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que o sítio paleontológico, né, existisse hoje como sítio paleontológico e para que o museu, né, mostre ao mundo esses materiais. Aprender com o passado, descobrir como tudo era, saber que fazemos parte de uma história que move o mundo, isso faz de nós sonhadores. Em 1971, Alexandre Gustavo Dobruski e seu filho João Gustavo, sem saber, já estavam explorando uma descoberta que ia mudar a história e ficar registrado para sempre, para que nossos filhos e nossos netos possam se inspirar e nunca parar de descobrir. Cruzeiro do Oeste, há milhões de anos, já era um recanto feliz, onde essas espécies escolheram morar e viver grande parte de sua existência. E é aqui que hoje nós estamos, vivemos e moramos.